Boa tarde, pessoal. A nossa aula de hoje é sobre a relação entre a pandemia e o meio ambiente. Em particular, discussões ligadas à mudança climática e se tem uma relação de causa e efeito entre mudança climática e pandemia, e o que a resposta ao coronavírus nos ensina também sobre como a humanidade está lidando com o tema da mudança climática. Quer dizer, há uma interlocução muito forte entre esses dois assuntos, e é isso que a gente vai ver na aula de hoje. Com um pouco mais de detalhes, né? Nós já falamos um pouco desses assuntos de passagem em outras aulas. Então, vamos lá. Vamos começar por essa pergunta, que é a pergunta básica da aula de hoje, né? Qual é a relação entre a pandemia do coronavírus e o meio ambiente? E a resposta para isso é muito simples. O coronavírus é uma zoonose. Ele é um vírus que veio a partir de um outro animal e, a partir daí, infectou seres humanos. E o coronavírus não é um caso isolado. A estimativa da Organização Mundial da Saúde é que 70% das últimas epidemias estão, de alguma maneira, ligados a situações envolvendo zoonose, a situações envolvendo desmatamento, destruição ambiental. Na medida em que nós tivemos, ao longo dos últimos 50 anos, um processo de urbanização muito rápido na África, na Ásia, na América Latina, um processo de destruição de florestas ou de outras áreas naturais, ou simplesmente uma mudança no meio ambiente que levou a uma nova convivência entre seres humanos e animais selvagens. Quando a gente junta tudo isso, o que a gente percebe é que há uma enorme pressão sobre os habitats naturais de animais selvagens. Quer dizer, de que a maneira pela qual as sociedades humanas estão se expandindo está colocando em risco muitas dessas áreas, está colocando em risco muitas dessas espécies, e além da ameaça de extinção que muitas dessas espécies enfrentam, isso acaba provocando também um aumento no risco de infecção por zoonoses. Um aumento no risco de que essas espécies animais transmitam para os seres humanos uma série de novos vírus, uma série de novas doenças. Então, se nós conseguimos, de alguma maneira, encontrar modos de conter essa destruição ambiental, alguma maneira de preservar esse meio ambiente, esses ecossistemas, nós vamos também, ao mesmo tempo, reduzir o risco de novas pandemias, reduzir o risco de novas epidemias provocadas por zoonoses. Essa é a boa notícia. A má notícia é que é muito difícil fazer isso. É muito difícil encontrar uma maneira de conciliar a busca pelo desenvolvimento econômico ou a busca de alimentar essa população humana que ultrapassou os 7 bilhões de habitantes, sem promover uma complexa e custosa adaptação tecnológica, adaptação social, de modo a preservar essa busca do desenvolvimento, ao mesmo tempo também que se protege o meio ambiente. E a maneira pela qual nós estamos respondendo à pandemia, a maneira pela qual várias sociedades estão encontrando maneiras de lidar com o coronavírus, nos oferece também algumas pistas, alguns indícios importantes de como enfrentar a mudança climática, de como nos adaptar a esse cenário que está acontecendo. E o que tem ocorrido também é que, em grande medida, nós podemos dizer que essa crise é uma crise do antropoceno. A pandemia é uma crise que está ligada a esse momento que alguns cientistas estão chamando de antropoceno. Esse é um conceito muito importante para as ciências sociais contemporâneas, cada vez mais também para as relações internacionais
e por isso eu vou aproveitar a aula de hoje para ir mais a fundo nesse conceito com vocês e a gente discutir o que ele significa. Vamos lá. Esse conceito ganhou o mundo, né? Eu estou colocando ali no slide a capa da revista Economist, né? Bem-vindo ao Antropoceno, a nova era da geologia. O que quer dizer essa palavra? Ela é uma palavra nova que foi criada na década de 1980 e os dois grandes divulgadores dela, há uma certa discussão de quem a usou primeiro, mas os dois grandes divulgadores, as pessoas que mais têm contribuído para que ela se torne um conceito conhecido, são o biólogo Eugene Stormer e o químico e prêmio Nobel de Química Paul Crutzen. E o que eles dois estão dizendo é o seguinte, que o mundo atual, o mundo no qual nós estamos vivendo, é o mundo de uma época geológica própria. Uma época geológica marcada pelo modo como nós, seres humanos, estamos mudando o planeta Terra. Como nós, seres humanos, estamos mudando a realidade do planeta. Bom, a maioria dos cientistas, a definição oficial é de que nós estamos vivendo na época geológica do Holoceno. Pois a gente vai ver por que essa era tem uma importância especial para nós, seres humanos. Mas o que esses cientistas estão dizendo é que nós já saímos do Holoceno. Nós estamos vivendo uma outra época da história natural do planeta Terra, e que eles propuseram que fosse batizada de Antropoceno. Antropo, do grego homem, justamente para reforçar esse sentido de que é uma era geológica criada não pela natureza, mas pelo próprio ser humano, pela própria ação da nossa espécie sobre o meio ambiente, sobre o planeta Terra. E os cientistas que estão propondo esse termo acreditam que o Antropoceno teria começado em 1945, que seria um marco desse mundo pós-Segunda Guerra Mundial, pós-bombas atômicas, pós-automóveis, pós uma série de tecnologias. Alguns cientistas, no entanto, embora sejam simpáticos ao conceito de Antropoceno, dizem que ele deveria começar antes, que o nosso marco real para o início do Antropoceno deveria ser a Revolução Industrial, no final do século XVIII, porque realmente, a partir dela, como a gente vai ver, que o modo pelo qual nós, seres humanos, estamos alterando o clima do planeta Terra se tornou muito mais forte, se tornou muito mais intenso, principalmente por causa das emissões de carbono. Mas ainda há um terceiro conjunto de cientistas que diz, olha, não, o marco para o Antropoceno não é 1945, não é a Revolução Industrial, deveria ser antes disso, talvez 10 mil anos atrás, quando começa a agricultura. Porque a partir dali a gente já tem, de fato, o ser humano alterando a esfera do planeta Terra, a face do planeta. Em suma, para os cientistas que gostaram dessa ideia, que abraçaram esse conceito, há uma certa discussão sobre quando o Antropoceno começa, mas uma visão de que o que está em curso é, sim, uma mudança do modo como os seres humanos alteram o planeta. Bom, o Antropoceno, por enquanto, é uma ideia, né? Mas ela ainda não se tornou realmente uma normativa, né? A gente não tem ainda uma época geológica batizada com esse nome. Para efeitos da ciência, nós continuamos a viver no Holoceno. Mas vamos ver por que os cientistas estão propondo que nós usemos o conceito de Antropoceno. O que acontece, o que tem acontecido no mundo, né, para que a gente passe a considerar essa ação humana sobre o planeta algo tão forte, algo tão profundo, que justifique até mesmo
batizar uma época geológica com esse nome. Olha, o grande padrão, né, a grande métrica para mensurar o antropoceno é o aquecimento global. É o modo como o clima do planeta tem sido modificado, não só ao longo dos últimos anos, mas ao longo dos últimos séculos, e modificado no sentido em que a Terra está se tornando mais quente do que ela costumava ser. Se vocês fizerem uma lista de quais foram os anos mais quentes na história do planeta, desde que os seres humanos começaram a mensurar essa temperatura, todos eles foram nos últimos 10 anos. E esse aumento da temperatura global tem sido provocado, sobretudo, pelo crescimento das emissões de carbono. Nós, seres humanos, estamos colocando cada vez mais carbono na atmosfera da Terra, numa escala muito superior à capacidade da natureza em absorver esse carbono. E esse carbono que está ficando na atmosfera, sem ser reabsorvido pela natureza, cria um fenômeno chamado efeito estufa. Ele eleva a temperatura do planeta. Isso é algo muito complicado, isso é um efeito muito negativo, porque mesmo pequenas alterações na temperatura média da Terra, 1 grau, 2 graus a mais, podem provocar alteração nos níveis do mar, mudanças nos padrões de chuva, ter um impacto gigantesco sobre a produtividade da agricultura, inundar áreas inteiras de regiões litorâneas, ou até mesmo submergir pequenas ilhas. Ou seja, mesmo uma pequena variação na temperatura global causa um impacto para as sociedades humanas gigantesco. No gráfico que está no slide, eu apresento para vocês alguns dados sobre a concentração de gás carbônico na atmosfera, começando ali pelo que era na Revolução Industrial e pelo que a gente tem no início do século XXI. Olha como essa concentração de carbono aumentou e, em particular, como ela dispara depois de 1950, depois da Segunda Guerra Mundial. E aí também muito do que eu dizia para vocês, né, de como a gente tem vários cientistas dizendo que 45 deveria ser o marco para o início do antropoceno. No entanto, a gente está falando de uma ciência que ainda é bastante recente. Embora a gente tenha, já no final do século XIX, alguns indícios de que o carbono vinha aumentando muito na atmosfera, é só a partir da década de 60 que a gente, de fato, começa a ter uma compreensão melhor, os cientistas começam a ter uma compreensão melhor desse fenômeno do aquecimento global, de entender a dinâmica da mudança do clima, tanto estudando a Terra, quanto também pela pesquisa de outros planetas. Por exemplo, o planeta Vênus tem um tipo de atmosfera que é muito semelhante a um efeito estufa numa escala extremamente elevada. E claro que a vida é impossível em Vênus. Então, isso também é um alerta, né? Assim, como a vida que se desenvolveu na Terra é fruto de um equilíbrio muito delicado, muito precário, no fundo. E, bom, se a gente olhar a história da Terra... Vou interromper, porque eu tinha, quando você falou sobre aquecimento global, também todas as questões climáticas, eu lembrei de uma pesquisa que eu estava vendo até esses dias, que fala que até o ano de 2100, metade do ano será calor, né? Vai fazer calor até metade do ano. Desculpa, a transmissão está ruim, eu não consegui ouvir a última frase. Que metade vai ser? Metade do ano, dos anos, do passar dos anos, vai ser calor.
vai fazer muito calor, né? Na metade do ano, e na outra metade vai ter outras estações, Ah, sim, sim, que vai alterar o Então, ou ciclo seja, das estações, né? isso. O ciclo das estações vai mudar Eu vou conforme chegar nesse ponto daqui a pouquinho, mas o que eu quero ressaltar agora nesse momento? Eu disse para vocês que o Holoceno é a época geológica na qual nós estamos vivendo. O Holoceno começou há cerca de 10 mil anos atrás. Isso é mais ou menos o período em que a agricultura foi desenvolvida. É coincidência que a gente tenha a época geológica do Holoceno ao mesmo tempo, o desenvolvimento da agricultura, que é o que permite o florescimento das civilizações humanas? E o que eu digo para vocês é que não, isso não é por acaso. Talvez a característica mais marcante do Holoceno é que ele tem uma enorme estabilidade climática. As temperaturas no Holoceno variaram muito pouco. Em média, menos de 1 grau por ano. Isso permitiu, entre outras coisas, um ciclo em várias partes do planeta, sobretudo no hemisfério norte, de 4 estações muito bem definidas. Isso é essencial para a agricultura. Isso é muito importante para qualquer sociedade humana, sobretudo para aquelas sociedades que não tinham os recursos tecnológicos que nós temos hoje. Elas tinham uma dificuldade muito maior de fazer previsão do tempo, de saber quando que elas deviam plantar, quando que elas deviam colher, se vai chover, se vai fazer sol, se vai ter uma seca. Então, essa grande estabilidade do clima no Holoceno foi essencial para o desenvolvimento das sociedades humanas. O que vai acontecer com essas sociedades se nós perdermos essa capacidade de prever o clima? Se o clima se tornar tão instável, tão mais sujeito a oscilações brutais, que a gente perca essa capacidade de previsão, que o agricultor, que o navegador, que o planejador urbano, que quem que seja, né, não tenha mais como saber isso. Os efeitos seriam muito danosos. Os efeitos seriam muito ruins. E, bem, o que acontece se a gente olhar a história geológica do planeta? O planeta Terra teve até agora 5 grandes eventos de extinção em massa. Houve 5 momentos na história do nosso planeta em que de 75% a mais de 90% das espécies que existiam no planeta foram destruídas. O mais famoso desses eventos de extinção em massa foi a queda do asteroide no final do período Cretáceo. Aquela história toda que vocês conhecem, né? Um asteroide gigantesco que caiu na Terra e ele provocou uma devastação ambiental tão grande, né? Alterou os padrões do clima de uma maneira tão forte que ele extinguiu a maior parte das espécies que existiam no planeta, em particular os dinossauros, que eram então a espécie dominante. No entanto, esse asteroide do período Cretáceo foi, na verdade, mais a exceção do que a regra dos outros grandes eventos de extinção em massa. Se a gente olhar os outros 4 eventos, quase todos eles tiveram relacionados a mudanças climáticas muito bruscas decorrentes de um aumento das emissões de carbono. Ah, professor, mas não tinha ainda ser humano. Então, assim, não era carbono de fábrica, não era carbono de automóvel ou de queimada. O que provocou essas emissões de carbono? Quase sempre erupções vulcânicas, ou então mudanças tão fortes, né, na temperatura do planeta, que elas alteraram a capacidade da natureza em absorver esse gás carbônico. Ou são outros gases também que provocam o efeito estufa, né? Também o metano, por exemplo, mas o gás carbônico é o mais importante deles.
Ou seja, dessas 5 vezes em que a vida quase foi destruída na Terra, 4 delas foi por causa de carbono. 4 delas foi por causa de um aumento muito grande da emissão de gás carbônico. E, para alguns cientistas, o que a gente estaria vivendo ao longo, talvez desde o século XVIII, ou certamente ao longo do século XX, seria um 6º evento de extinção de massa. E agora um evento que não é provocado por erupções vulcânicas, um evento que não é provocado pela queda de um grande asteroide, um evento que é provocado por nós. Um evento que é provocado pelos seres humanos. De que as sociedades industriais que nós, seres humanos, criamos, que o nosso avanço para habitats naturais, que até poucas décadas atrás eram moradia de animais selvagens, se tornou um avanço tão descontrolado, se tornou um avanço tão profundo, que nós estamos provocando um novo evento de extinção em massa no planeta. Que nós estamos destruindo uma série de espécies animais, uma série de espécies de planta, e que isso vai ter consequências que nós não sabemos prever ainda. A vida na Terra é fruto de um equilíbrio extremamente complexo, delicado, onde uma forma de vida depende da outra. E se você tira uma delas dessa equação, você não sabe o que vai acontecer. Eu vou dar para vocês alguns exemplos da história contemporânea da China, já que a China está de novo nos nossos horizontes, porque a pandemia do coronavírus, né, começou por lá. Nos anos 60, no período maoísta, o Mao Tse-tung declarou guerra aos pardais. Pardal não é esse pardal do trânsito, não, tá? É o pardal, o pássaro, o bichinho mesmo. Né? Mas por que o pardal é um bicho tão bonito? Tá? Pois é que os pardais atacavam as plantações, né? E o Mao Tse-tung achava que aquilo era uma coisa ruim, né? Os comunistas achavam que aquilo era uma coisa ruim, que estava travando o aumento da produtividade rural na China. Então, decretou uma guerra aos pardais e o governo estimulou os agricultores chineses a matarem esses pássaros. Eles levavam lá os cadáveres dos pássaros e ganhavam lá um dinheiro, ganhavam lá um bônus das autoridades no vilarejo. Os chineses são um povo obediente, né? Seguiram ali as autoridades, e o resultado disso foi um desastre ecológico. E sim, os pardais atacavam as plantações. Só que eles também comiam uma série de vermes, uma série de outros pequenos animais que atacavam as plantações muito mais. Quando os pardais foram mortos, esses vermes se multiplicaram, porque havia diminuído muito o seu predador natural. Então, o impacto disso para a agricultura foi um horror. Uma outra história importante, também da própria China. A gente teve alguns anos na China um romance que virou best-seller. É um romance maravilhoso e foi adaptado para o cinema e deu um filme também lindo, chamado Espírito de Lobo. O Espírito de Lobo é um romance autobiográfico, a história de um rapaz chinês que, no período da Revolução Cultural, é enviado pelo governo para ir viver com os mongóis, um povo nômade no interior da China, e ele vai ensinar mandarim para os mongóis. Quer dizer, o equivalente no Brasil seria um rapaz do Rio de Janeiro, de São Paulo, que vai viver com os índios na Amazônia. E esses pastores mongóis com os quais ele vai viver têm uma compreensão ecológica muito sofisticada. Eles vivem nas estepes, eles entendem muito bem como funciona aquele ecossistema. Então, por exemplo, os campos de caças dele, os acampamentos deles variam conforme a época do ano. No inverno eles vão para um lugar, no verão eles vão para outro, porque tem que deixar a natureza se restaurar, né? Você não pode ficar caçando ali o tempo todo. Mas ali tem um predador natural que é perigoso, que é o lobo. E, novamente, né, o governo quer colonizar aquela área, o governo quer tornar aquela estepe uma região agrícola e resolve vai matar os lobos.
uma das cenas mais dramáticas do filme, que são os agricultores matando os filhotes de lobo a paulada. Então, é um negócio muito impactante, né? O lobo é muito parecido com um cachorro, né? Então, o filhote de lobo parece ali um cachorrinho e tal. E o que acontece quando eles matam o lobo? Eles mudam todo o equilíbrio ecológico da região. Porque o lobo mantinha uma série de outros predadores sob controle. Então, aquilo ali provoca também um desastre ambiental. Então, qual é o meu ponto para vocês? A nossa compreensão dessa interdependência complexa que forma a vida na Terra ainda é um processo em andamento. Nós ainda estamos aprendendo muito sobre ecologia. Nós ainda estamos aprendendo muito sobre o clima, sobre como tudo isso está interligado. E essa extinção em massa que nós, seres humanos, estamos provocando tem impactos muito ruins no planeta que nós ainda estamos descobrindo. Não é só a mudança climática, né? São várias outras questões também, até questões envolvendo, por exemplo, como uma pesca industrial desenfreada está mudando as correntes oceânicas, está mudando ali o modo como os próprios oceanos funcionam, porque eles dependem muito dessas correntes de cardumes de peixes, de plânctons, de vários organismos. Inclusive, o que eu estou passando para vocês como atividade assíncrona dessa aula é vocês assistirem um documentário do David Attenborough na Netflix, falando exatamente sobre essa perda de biodiversidade no planeta ao longo das últimas décadas. O Attenborough é um naturalista britânico extremamente popular no Reino Unido, pelos programas de televisão que ele apresenta. E ele é um senhor de mais de 90 anos, né? E ele fala nesse documentário da Netflix o quanto o planeta tem mudado no intervalo da vida dele. E o quanto ele está vendo várias áreas que antes eram áreas de vida selvagem, que antes eram áreas preservadas, serem extintas, serem destruídas pelo avanço da urbanização, pelo avanço da agricultura e dos efeitos negativos que ele tá vendo. É muito bom esse documentário, as imagens são belíssimas, vocês vão ter ali uma dimensão super rica de como tudo isso funciona. Acho que vai ajudar vocês a visualizar o que eu estou dizendo aqui para vocês em palavras. Mas, então, o meu ponto para vocês é que, de vez em quando, a gente tem um grande evento de extinção. E, em geral, são eventos que têm um impacto que duram milhares, se não milhões de anos. Em algumas estimativas, mais de 99% das espécies de vida que já existiram na Terra estão extintas. E o que a gente vê hoje no planeta é, na verdade, uma parcela minúscula de toda a vida que já existiu aqui em algum momento. Aí o que eu dizia para vocês, né, sobre o Holoceno, sobre a época que nós estamos vivendo. Né? Ela começou há cerca de 12 mil anos, depois que terminou a última era do gelo. E a grande definição dela, a grande importância dela para nós, seres humanos, é porque ela é marcada por uma estabilidade muito grande do clima. Então, ali a gente tem ali no slide, né, um pouco de como o clima vai variando ao longo desse período. E a linha preta é ali a temperatura média, e você vê que ela oscila muito pouco. Na maior parte desse período, ela não chega a oscilar 0,5% na média. Claro, você tem anos mais frios, anos mais quentes. Aqui ali você tem uma seca, alguma coisa, uma erupção vulcânica, alguma coisa que provocou uma alteração, mas, em média, ela é muito estável. E isso é algo raro, isso é algo incomum. Na maior parte da existência do planeta Terra, nesses bilhões de anos em que o planeta existe, o clima foi sempre muito mais complicado do que isso.
Bom, nós, seres humanos, existimos como uma espécie há mais tempo do que o Holoceno. O Homo sapiens tem aí pelo menos uns 100 mil anos. Outros seres humanos tiveram até mais do que isso. Mas nós só conseguimos dar o salto de sermos caçadores-coletores para sermos sociedades agrícolas, plantando, produzindo excedente de alimento, produzindo ali uma riqueza que permitiu o desenvolvimento de civilizações a partir do Holoceno. Depois que acabou a Era do Gelo, depois que surgiram as primeiras comunidades agrícolas, as primeiras cidades. E, bom, para ter aí uma ideia do que isso significa, né? As civilizações mais antigas, das quais a gente tem notícia, civilização chinesa, egípcia, a civilização do Rio Indo, elas têm 5 mil anos. Então, toda a nossa história, como seres humanos, né, toda a nossa história registrada, cabe dentro do Holoceno. O que existiu antes disso foi a pré-história. O que existiu antes disso foi uma existência biológica de seres humanos, mas não com sociedades desenvolvidas, não com uma capacidade até de alterar mesmo, né, a face do planeta. E aí vem também essa discussão, será que o que a gente está vivendo agora é uma nova época geológica? Será que nós saímos do Holoceno e entramos realmente no Antropoceno? Numa época geológica em que a nossa própria atividade social, em que a nossa própria atividade humana estão definindo o que acontece no mundo? E como eu dizia para vocês, o termo antropoceno, ele é um termo que está em debate ainda, não? Ele não foi adotado oficialmente como um critério para definir as eras geológicas. E ele desperta muitas controvérsias. Uma delas é a seguinte: em que medida a nossa capacidade de alterar o planeta é, de fato, grande o suficiente para que a gente possa dizer que ela constitui uma nova época geológica? Vamos dizer, hoje, entre os cientistas, você tem um consenso muito forte de que está em curso um processo de mudança climática, de aquecimento global, e que ele é um processo provocado pelo ser humano. Esse é o consenso científico hoje. Mas ainda existem muitos grupos políticos importantes, muitos grupos sociais importantes, que negam essas evidências. Você tem governos inteiros nos Estados Unidos, no Brasil, dizendo que não existe uma mudança climática, que ela não está acontecendo. E aí vem o meu ponto de como a resposta à pandemia nos ajuda também um pouco a compreender o que nós estamos vivendo com relação à mudança climática. Como vocês sabem pela nossa experiência aqui no Brasil, muitas pessoas se recusam a aceitar a seriedade da pandemia que está acontecendo. Tem muitas pessoas que vão dizer, olha, não, são só algumas pessoas ficando doentes, esses números estão inflados, não é tanta gente assim que está morrendo. Não, eu não vou usar máscara, não, é muito incômodo, me atrapalha muito. Não vou fazer isolamento social, não, eu sinto falta de ver pessoas. E, ora, a gente tem esses comportamentos todos em um cenário, como é o caso aqui no Brasil, em que a gente tem quase 4 mil pessoas morrendo por dia de coronavírus, em que os hospitais entraram em colapso. Então, por que é tão difícil para as pessoas aceitarem o que está acontecendo? E a minha resposta para vocês é de que isso é muito difícil, porque o coronavírus é invisível a olho nu. Você só pode ver um vírus no microscópio. Se eu olhar da minha janela agora, o que eu vou ver é um céu azul lindo, uma luz do sol belíssima de final de tarde, um brilho dourado. Tudo ao meu redor, tudo que os meus sentidos me dizem é de que é um dia muito bonito no outono carioca. Ar puro. A minha vontade é sair para a rua e respirar muito profundamente.
não tem absolutamente nenhum sinal visual de que tem uma coisa muito ruim no ar, de que tem uma doença muito séria que está circulando por aí. Algo semelhante acontece com a mudança climática. A gente pode ter a impressão de que os verões estão ficando mais quentes. A gente pode ter a impressão de que o clima está mais instável. Mas é algo que vem muito gradual. Essa mudança não acontece da noite para o dia. Então, sei lá, depois de 10 anos, depois de 15 anos, você talvez compare os verões de hoje com os verões da sua infância e digam, puxa, eles realmente se tornaram mais quentes. Ou se você mora, por exemplo, na Cordilheira dos Andes, talvez você perceba que alguns dos picos dessa cordilheira não tem mais neve o ano todo, como costumava ser há 20 anos atrás. Mas essas mudanças são muito graduais. Talvez você consiga mensurá-las no curso de uma vida humana. Mas ela não vai acontecer em um mês, ela não vai acontecer em uma semana. E com muita frequência, você toma as decisões do seu cotidiano, ou mesmo decisões maiores de uma empresa, uma decisão de investimento, pensando num horizonte de tempo muito mais curto. É muito difícil para as pessoas aceitarem que há uma mudança climática ocorrendo. Em geral, se elas não lerem essa literatura científica, se elas não lerem o jornalismo científico, elas não vão entender que isso está em curso. Ou elas vão ter muita dificuldade de aceitar que um aumento de 1 grau na temperatura possa provocar uma mudança muito expressiva na agricultura, nas chuvas, nas correntes oceânicas, no que quer que seja. Isso é todo um trabalho de uma nova consciência sobre o meio ambiente que tem acontecido desde a década de 60, mas que é algo lento. Acho que não é por acaso também que é um movimento muito mais forte entre os jovens do que entre pessoas mais velhas. Bom, e como é que essa preocupação com o clima entrou nas relações internacionais, entrou na diplomacia? O grande marco dessa entrada é a década de 1970, quando a gente tem a primeira conferência da ONU sobre meio ambiente, a Conferência de Estocolmo. E, naquela época, o tema ambiental ainda era um tema muito embrionário na diplomacia global. Era um tema muito concentrado nos países ricos. Os países em desenvolvimento tinham uma restrição muito grande a falar sobre meio ambiente. Por exemplo, o próprio caso brasileiro, na época, na ditadura militar, o regime autoritário achava que a agenda ambiental era uma agenda nociva para o Brasil, que era uma agenda que seria um obstáculo para o crescimento econômico brasileiro, para a colonização da Amazônia, para a criação de grandes projetos minerais ou agrícolas por lá. Isso foi mudando muito lentamente. E, no caso brasileiro, a grande transformação acontece com a redemocratização. A partir da redemocratização nos anos 80, a gente tem uma visão no Brasil de valorização do meio ambiente. É quando se começa a se criar os órgãos públicos para lidar com o tema ambiental, o Ministério do Meio Ambiente, o IBAMA, as secretarias de meio ambiente nos governos estaduais, o que for. Né? E, pouco a pouco, a própria política externa brasileira começa também a abraçar essa causa, a entender que o tema ambiental tem um potencial muito bom para o Brasil, que o Brasil pode se posicionar como um país-chave nesse tipo de grande discussão.
E aí o grande momento brasileiro nessa agenda vai ser o momento que está retratado no slide, que é a Conferência da ONU sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento, que aconteceu aqui, no Rio de Janeiro, em 1992. Esse é um momento em que vai se ter ali uma grande mudança na política externa brasileira e que vai prosseguir pelas décadas seguintes. A gente vai ter um Brasil que vai se engajando cada vez mais nas negociações globais sobre mudança climática e que vai se tornando um país mais aberto para esse tipo de tema, um país que vai adotando posições mais construtivas nessa questão ambiental. Nos anos 90 também a gente vai ter a Conferência da ONU, perdão, a Convenção da ONU sobre meio ambiente e mudança climática, e a partir dela vai se ter o Protocolo de Quioto, que vai ser o primeiro esforço em tentar conter as emissões de carbono. Essa convenção vai passar por uma série de rodadas de negociação e em 2016 a gente vai ter, em 2015, a gente vai ter o Acordo de Paris, que vai ser o capítulo mais recente nesse esforço internacional de tentar conter o aquecimento global. E a ideia no Acordo de Paris é limitar a mudança de temperatura até 1,5 grau Celsius, o que já é muita coisa, viu? Se a temperatura global subir 1,5 grau, muita coisa ruim vai acontecer. Mas é um esforço para tentar conter isso. É um esforço dos vários signatários do Acordo de Paris, inclusive do Brasil, de assumirem metas quantitativas do quanto que eles vão cortar e de tentar criar também alguns incentivos econômicos para que os países possam fazer adaptações para enfrentar a mudança climática, para tornar suas economias mais verdes, menos dependentes do carbono. Vamos pegar, por exemplo, o caso brasileiro. O maior poluidor global hoje é a China, depois vem os Estados Unidos. Mas, no caso brasileiro, a principal fonte de emissão de carbono é o desmatamento. São os incêndios para se tornar a Amazônia pastagem ou para se abrir a Amazônia para o cultivo da soja ou de outros produtos agrícolas. Então, é dali que vem o problema para o Brasil, vem do desmatamento. Para outros países, pode ser, por exemplo, pecuária. Os rebanhos bovinos emitem muito gás metano. É um gás altamente poluente, é um gás altamente voltado também para o aquecimento global. No caso de um país como a China, o principal problema na emissão de carbono é a queima de carvão. A matriz energética chinesa é totalmente dependente do carvão. O carvão é muito poluente. Então, cada país tem o seu desafio próprio. O que a gente tem em comum é que as economias globais, pelo menos desde o século XX, se não desde a Revolução Industrial, são economias que dependem da queima de carbono. Dependem do carvão, dependem do petróleo. Tudo isso gera muito gás carbônico. Tudo isso gera muito gás de efeito estufa. Então, o esforço para reduzir essas emissões é também um esforço de mudança tecnológica. Que tipo de tecnologia a gente pode ter para substituir o carbono? Uma grande aposta atualmente são os veículos elétricos. E aí é interessante que a China, que é o maior poluidor global, é também o país que mais está investindo em veículo elétrico. Outra questão importante, eu mencionei para vocês o problema da pecuária, na emissão de gases de efeito estufa. Outro problema importante é a questão alimentar.
Por exemplo, no nosso dia a dia, tem duas coisas que a gente faz que são muito responsáveis por emissão de carbono: andar de avião e comer carne. Se você quer mudar os teus hábitos pessoais para tentar ter uma vida que seja mais sustentável do ponto de vista das emissões de carbono, essas são as duas coisas que você tem que olhar: o quanto você anda de avião e o quanto você come de carne. Agora, é claro, tem espaço para muitas outras coisas, né? Cidades mais inteligentes, prédios inteligentes, que consumam menos energia, que aproveitem de um modo mais eficaz os recursos naturais. Tudo isso pode promover uma economia muito mais voltada para bases que não sejam tão dependentes do carbono. E hoje em dia, a maior parte dos países desenvolvidos, além da própria China, estabeleceram como meta de que eles vão se tornar neutros em carbono na década de 2050, ou no caso chinês, no ano de 2060. O que significa ser neutro em carbono? Que para a quantidade de carbono que aquele país emitir, ele estará absorvendo a mesma quantidade de carbono por meio de uma série de tecnologias, por meio de uma série de iniciativas. Ou seja, ele não será mais um poluidor líquido do planeta. É muito difícil. O que a gente está vivendo agora é um momento de transição em que os próximos 30 anos vão ser uma revolução energética no planeta. Provavelmente a maior desde a invenção do automóvel, desde a invenção do motor de combustão interna, da eletricidade, da segunda revolução industrial. Mas vamos fazer aqui um exercício de ficção científica. Vamos imaginar que ao longo desses próximos 30 anos, essas iniciativas para conter a mudança climática deem certo. A gente viveria num planeta com veículos elétricos, com cidades e prédios inteligentes, usando muito mais energia solar, energia eólica, queimando muito menos petróleo, queimando muito menos carvão. Provavelmente também mudaríamos alguns hábitos alimentares. Menos carne vermelha, mais consumo de vegetais, maior proliferação de jardins urbanos ou de hortas urbanas. A própria face das nossas cidades provavelmente vai se alterar muito. Mas eu estou falando de 30 anos. E aí vem o papel do Brasil, né? Para que tudo isso dê certo, o Brasil é essencial. Se a gente continuar queimando a Amazônia, desmatando a Amazônia, na velocidade que isso tem ocorrido nos últimos anos, o planeta não vai conseguir conter o aquecimento global. Porque a Amazônia, entre as várias funções ecológicas essenciais que ela desempenha, a Amazônia, aliás, a Amazônia e o Pantanal são grandes absorvedores de carbono. Eles absorvem muito desse carbono que vai para a atmosfera. Eles ajudam a regular a temperatura do planeta. Olha a importância do Brasil, olha a importância da Amazônia para a política global, para a economia global. Não é por acaso que a gente tem todo esse interesse internacional sobre a Amazônia. E ela se tornou essencial para esses esforços. E, historicamente, a diplomacia da mudança do clima foi muito marcada por essas disputas, por essas tensões entre países ricos e países em desenvolvimento. Tanto no caso do Brasil, quanto no caso da China, quanto no caso da Índia, foram países que, ao longo dos últimos 40 anos, migraram de uma posição muito hostil contra debater o controle do clima
para uma mudança de passar a aceitar mais essas responsabilidades, de se entender como parte desse processo e de entender que eles mesmos podem ser líderes dessa transformação. De que eles mesmos têm muito a ganhar com isso. A China já entendeu isso muito bem. Ela está se colocando como uma grande campeã dos esforços para conter a mudança do clima, aproveitando também um momento de muitas hesitações, de muitas tensões com os próprios Estados Unidos. No caso do Brasil, eu diria que é uma trajetória mais errática. O que os vários governos brasileiros pensam sobre isso? Certamente não é o caso do governo atual. Inclusive, nega que esteja acontecendo uma mudança do clima. Bom, aí eu falei para vocês do Acordo de Paris. Ele é a negociação mais recente dentro dessa Convenção da ONU sobre mudança climática. Ali no slide eu coloquei os elementos mais importantes do acordo, então eles ficam ali para vocês darem uma olhada depois nos detalhes. Mas o essencial é isso, né? A gente está caminhando para uma transição energética, para a neutralidade de carbono na década de 50, ainda que em escalas muito diferentes, em velocidades muito diferentes, conforme cada país. A União Europeia, a China, o Japão estão muito mais avançados nessa agenda do que os Estados Unidos, do que a América Latina, do que a África. Existe um certo esforço dos países mais ricos em financiar ou ajudar a financiar esse processo de adaptação, de mitigação dos países em desenvolvimento, mas isso ainda é um esforço muito pequeno diante dos desafios todos que esses países estão enfrentando. E como eu dizia para vocês, se a gente conseguir desenvolver uma estratégia bem-sucedida de lidar com a mudança climática, a gente vai reduzir muito também o risco de novas pandemias. Porque a gente vai combater o desmatamento, porque a gente vai ajudar a proteger o habitat natural de várias espécies de animais selvagens, de que a gente vai ter uma relação menos predatória com a natureza, que vai gerar, inclusive, esses benefícios na área de saúde para todos nós. Mas aí vem o desafio, né? Como fazer isso? A gente está vendo que mesmo pedir para as pessoas uma mudança muito pequena no seu comportamento, colocar uma máscara de pano na cara, para muitas pessoas tem sido algo impossível. Imagina você, então, pedir uma mudança no cotidiano muito maior, muito mais profunda. Diz, olha, você tem que diminuir a quantidade de carne que você come, você tem que parar de andar de avião tanto quanto você anda. Em muitos países você não tem infraestrutura para isso. Num país como a China, por exemplo, é perfeitamente viável você viajar de trem de alta velocidade entre as grandes cidades chinesas. Você não precisa de avião, mesmo que a distância seja muito grande. No Brasil, isso não é possível. Eu não posso ir de trem para Porto Alegre, eu não posso ir de trem para Brasília. Eu dependo do avião. Então, como essa discussão vai permear vários efeitos ali, né, de política econômica, de política de desenvolvimento, até de investimentos em infraestrutura para os países do mundo. E aí, bom, o que eu dizia para vocês do papel da Amazônia, né, eu coloquei ali no mapa, no gráfico, um mapa do desmatamento da Amazônia ao longo desses últimos 2 anos, né? Ou melhor, 4 anos, de 2017 para cá. Então, é basicamente tudo que está em amarelo, vermelho e laranja. Como vocês podem ver pelo mapa, há uma certa concentração desse desmatamento em algumas regiões da Amazônia. Ele tem sido muito mais forte, por exemplo, no Pará e no Mato Grosso, porque são os estados amazônicos que são a grande fronteira da expansão da soja, que são hoje a grande área de plantio de soja no Brasil, ou de expansão da pecuária, a fronteira agrícola brasileira. É por ali que a agricultura brasileira está crescendo.
Só que há um problema grave na Amazônia, e que é semelhante também àquele que eu descrevi para vocês na estepe da China. A Amazônia tem um equilíbrio ecológico muito precário, muito frágil. Se você desmata a floresta, é muito difícil para ela se regenerar. E os cientistas do clima têm falado muito na questão do ponto de não retorno. E que você pode chegar num momento em que o desmatamento da Amazônia vai ser tão grande que a floresta não vai ser mais capaz de se regenerar. Então, o que aconteceria ali seria uma transformação da Amazônia numa savana, numa planície. Qual seria o impacto disso para o clima global? Seria devastador. Isso provavelmente levaria a um aumento da temperatura global, a uma mudança muito grande no padrão de chuvas no Brasil, por exemplo, em outros países. Então, por isso há um interesse internacional cada vez maior pela Amazônia. Hoje em dia, essa questão do papel da Amazônia na mudança climática é muito mais importante para o mundo do que qualquer coisa econômica que aconteça por lá, em termos de agricultura, em termos de pecuária, em termos de mineração. E também, como eu dizia para vocês em outras aulas, a Amazônia é uma fonte potencial de novas pandemias. Isso só não aconteceu porque a densidade populacional da Amazônia é muito baixa. Então, mesmo que você tenha o caso ali de algum vírus, de alguma bactéria, passando de um animal para um ser humano, infectando esse ser humano, a densidade populacional é tão baixa que dificilmente essa pessoa vai conseguir contaminar muitas outras. Mas o risco está presente. Então, se a gente tiver um desmatamento maior da Amazônia, se a gente tiver mais e mais pessoas vivendo na região, entrando nos habitats desses animais na Amazônia, o risco de contaminação é muito maior. A próxima pandemia pode não ser de Wuhan, por causa do morcego, mas vir de algum animal selvagem da Amazônia, que terá mordido alguém ou sido comido por alguém, e a partir dali gerado um ciclo de infecções. Bom, que lições a gente pode tirar da pandemia para pensar maneiras de responder à mudança climática? Eu coloquei ali no slide 2 fotos que eu acho que são muito ilustrativas do que a gente viveu, sobretudo no ano passado, naquele momento de quarentenas mais rigorosas. É uma foto da cidade de Delhi, na Índia, antes do isolamento e depois. Olha a diferença em termos de poluição. As pessoas ficaram em casa, não saíram de carro, deixaram de emitir carbono. Olha o antes e depois. E isso em vários outros lugares, né? O impacto para a poluição foi muito profundo. Impacto positivo. No entanto, uma outra lição da pandemia é que não basta a ciência. Se a gente não tiver apoio político para os cientistas, a população não vai seguir essas orientações. Então, não basta você ter um cientista falando na televisão, no YouTube, no artigo de jornal, onde for. Tem que ter o apoio do presidente, tem que ter o apoio da primeira-ministra, tem que ter o apoio de governadores, do parlamento, para que as pessoas realmente sejam estimuladas a alterar o seu comportamento. Uma outra lição importante da pandemia também é a força dessas redes negacionistas. Como essas mensagens negacionistas circulam de maneira muito poderosa, de maneira muito influente. Como elas fazem a cabeça de muitas pessoas. E aí, por razões que são muito semelhantes ao modo como essas redes influem também na política como um todo. Você recebe essas mensagens de um parente, de um amigo, de alguém da sua igreja, de alguém de quem você gosta, de alguém de quem você confia. Né? Então, aquela palavra tem um peso muito maior
do que uma informação que você leu num site de notícia. Em especial, se você for uma pessoa que desconfia da imprensa, que desconfia da universidade, que acha que não pode levar aquilo ali muito a sério. Bom, pessoal, com isso eu encerro a minha exposição de hoje. Vamos agora para as perguntas e para os comentários de vocês. Essa é uma aula que está introduzindo muitos temas do meio ambiente, da mudança climática. Não sei o quanto de vocês fizeram o curso com o professor Milani no semestre passado, que foi o nosso primeiro curso na graduação tratando do tema da mudança climática, e que eu acho que é um curso que marcou época. Quero que mais e mais cursos como esse venham, né? Porque é um tema essencial hoje para a gente discutir relações internacionais. E é um tema fascinante, né? A gente fala de ciência, a gente fala de ambiente, a gente fala de economia, de saúde, tudo isso vem misturado dentro dessa agenda da mudança climática. Perguntas, comentários? Maurício, está me ouvindo? Sim, sim, te ouço sim, Ronald. Eu fiquei pensando, né, no texto que você passou na sua aula, também pensando geralmente nas atividades que você propõe para a gente, né? Imagine que vocês trabalham numa ONG, trabalham em algum departamento de ciência, né? E vocês têm que escrever sobre isso. Aí eu fiquei pensando, o que a gente viu até agora, e relacionando com a Covid, eu pelo menos vejo pelo menos 3 possibilidades de entendimento da Covid. A questão do vírus chinês, né, de laboratório, né, uma questão mais cultural, né, de alimentação dos chineses, e agora a questão da devastação do meio ambiente, né, a possibilidade disso ser causa do Covid. E aí, pensando que alguém me convide para falar sobre, né, essa relação, como é que a gente se posiciona? A gente escolhe um desses 3 caminhos, a gente trabalha com as 3 possibilidades, como é que os internacionalistas estão lidando com essas tantas possibilidades de explicação da Covid? É uma ótima pergunta, Ronald. A gente teve recentemente uma missão da Organização Mundial da Saúde para a China, que, embora não tenha batido o martelo e dito com 100% de certeza o que aconteceu, já eliminou algumas hipóteses, né? Então, não é um vírus de laboratório, é um vírus natural, e que provavelmente a origem dele foi ou morcegos ou pangolins, que é um animal que parece um tatu, né? O que era mais ou menos o que vinha sendo dito desde o início, né? Não se sabe ainda exatamente onde essa pandemia se originou, mas o primeiro lugar em que ela foi detectada, o primeiro lugar em que realmente se viram muitos casos, foi a cidade chinesa de Wuhan. E, bom, como é a melhor maneira de estudar a pandemia? Depende daquele ângulo que você quiser abordar no teu trabalho como um profissional de relações internacionais. Se você trabalha, por exemplo, para o Greenpeace ou para alguma outra organização ambientalista, provavelmente essa abordagem de olhar o impacto do desmatamento, de olhar o impacto da devastação ambiental na origem das pandemias, vai ser essencial para você. Ela vai poder te ilustrar muitas coisas que estão acontecendo. Aliás, não só isso, né? Tem toda uma questão também ligada ao tráfico de animais selvagens, que também é um debate muito importante associado a esse risco de doenças, a esse risco de pandemia. Então, imagina se, em vez de ser um morcego, fosse, digamos, um animal da Amazônia que tivesse sido levado para Wuhan por um colecionador e que, a partir dali, ele tivesse provocado uma onda inicial de infecções. É uma possibilidade perfeitamente verossímil. Agora, tem toda uma série de outras questões também, e reparem que tanto na pandemia quanto na questão da mudança climática, eu falei muito do tema da alimentação. E um pouco dessa perspectiva de que talvez a gente tenha que mudar certos hábitos alimentares para ter uma sociedade mais saudável, para buscar uma vida mais saudável. Isso é muito complicado. As pessoas mudam os seus hábitos alimentares, mas isso costuma ser algo muito mais lento. Por exemplo, agora na pandemia, eu comecei a comer com frequência comida vegetariana, o que era uma coisa que eu nunca tinha feito na vida.
Por quê? Eu estou em casa, fazendo muito pouco exercício. Eu falei, não, eu quero ter pelo menos uma alimentação um pouco mais saudável. Eu comecei a comer comida vegetariana e estou gostando muito. Acho que é uma coisa que vai ficar comigo também, né, no pós-pandemia. Agora, eu tenho amigas vegetarianas que passaram a adotar esse tipo de alimentação até por razões políticas mesmo, ligadas a essa questão da mudança climática, ligada ao sofrimento dos animais. Quer dizer, tem muitos fatores que explicam por que as pessoas agem de uma determinada maneira. Vamos lá? Mais perguntas, mais comentários? Professor, você falou também a questão da floresta amazônica. E ainda tem desfile, né, dos próprios políticos do nosso país. Tem muitos países que ajudam financeiramente, tem até o Fundo da Amazônia, né, que há preservação, só que, por exemplo, o nosso presidente, ele acha isso. O nosso próprio presidente considera isso como uma quebra de soberania, que acho que eles vão vir para explorar a Amazônia, enfim. Eu acho que qual é, assim, qual seria um método mais eficaz, assim, do que se assim, de uma prevenção mais física? Existe essa possibilidade? Vamos lá. Bom, como é que o Brasil tem pensado as suas políticas para a Amazônia desde a era colonial? Basicamente, a Amazônia foi vista por sucessivos governos portugueses e brasileiros como uma fonte de matérias-primas importantes. Na era colonial, era principalmente as chamadas drogas do sertão, que eram especiarias utilizadas, né, na alimentação ou na indústria têxtil. Depois, no século XIX, um pouco o algodão, ali no Maranhão, né? Maranhão também faz parte da Amazônia Legal. A borracha. E, ao longo do século XX, em particular, a partir da ditadura militar, uma ideia de que a Amazônia era a fronteira agrícola e mineral do Brasil. Então, incentivar a pecuária, incentivar o cultivo de soja, os grandes projetos de mineração na Amazônia, como o projeto Carajás, no Pará, e também tornar Manaus um centro de produção industrial, a criação da Zona Franca de Manaus, que é algo extremamente controverso até hoje em dia. O que o governo brasileiro joga de subsídio na Zona Franca de Manaus por ano é algo em torno de 30 bilhões de reais. É mais dinheiro do que custa o Bolsa Família, por exemplo. E eu diria que os efeitos positivos da Zona Franca de Manaus são muito menores. Mas porque os militares acharam que a saída para a Amazônia é a industrialização. O que está sendo colocado hoje em dia é toda uma discussão sobre você ter cadeias produtivas na Amazônia que sejam sustentáveis, que possam gerar uma renda, que possam gerar um benefício para aquele agricultor, para aquela pessoa que vive ali, mas que não provoquem um dano ambiental, que não provoquem uma situação de desmatamento, de perda da floresta. A gente tem algumas iniciativas locais que são muito interessantes, em especial o açaí. O açaí é um exemplo muito bom de cadeia de produção sustentável, só que o açaí não é muito exportado. Só 1% dessa produção vai para o exterior. Bom, nos Estados Unidos, o açaí acabou entrando um pouco na moda, né? Entre quem faz academia, né? Entre quem está ali treinando, né? Atletas e tal, mas não virou ainda realmente uma coisa global. Pode virar. Pode ser que ele vire um produto de exportação mexendo ali numa cadeia produtiva significativa. Mas se a gente não tiver realmente um cuidado com esse manejo da floresta, muita coisa ruim pode acontecer. Tanto pelo impacto do desmatamento, pelo impacto para a mudança climática, quanto por esse impacto também das pandemias, que só não viraram realmente alguma coisa mais grave na Amazônia, acho eu, por conta dessa baixa densidade populacional. Professor, você me ouve? Te ouço, Arthur.
Eu queria saber como é que fica essa questão. Vamos supor que com o aumento progressivo da importância do meio ambiente, das mudanças climáticas, como é que isso pode afetar a soberania dos países em questões como a própria Amazônia ou países que detêm grandes recursos naturais importantes para as mudanças climáticas, mas que não gerenciam muito bem isso? Como é que fica essa questão no cenário internacional? Bom, tem duas coisas aí, né? A primeira é que vai haver uma série de benefícios econômicos, de incentivos econômicos, para estimular os países amazônicos a entrar nesse jogo, a colaborar com mudança, com iniciativas de conter a mudança climática. Então, por exemplo, já existe um Fundo Amazônia, financiado pela Alemanha e pela Noruega, mas ele tem em torno de $1 bilhão. O governo americano está acenando com o Fundo Amazônia de $20 bilhões. É uma outra escala, né? É muito dinheiro. Se você é o prefeito de Manaus, se você é o governador de Roraima, você vai estar interessado nesses recursos. A outra possibilidade, e que é algo que também já vem acontecendo com o Brasil, são boicotes e retaliações econômicas contra o país. Você ter empresas ou governos que se recusem a comprar o produto de uma determinada empresa ou a financiar investimentos numa determinada região, se não tiver a comprovação de que aquilo ali não está provocando um dano ambiental. Vou dar um exemplo para vocês, que eu acho que é o mais importante e que a gente tem discutido pouco no Brasil. No ano passado, uma empresa estatal chinesa chamada COFCO anunciou que ela só vai passar a comprar soja brasileira que possa comprovar, certificar de que não é fruto de desmatamento ilegal. E ela fez uma parceria com o Banco Mundial para garantir essa certificação na Amazônia. Tem um período de 3 anos para fazer essa transição. Bom, por que a COFCO é importante para o agronegócio brasileiro? Porque ela é a maior empresa chinesa de agronegócio. Ela é uma das grandes compradoras da soja brasileira no mundo. Então, se você tem uma gigante do porte da COFCO dizendo, e vejam, uma empresa chinesa, não é uma empresa norueguesa, sueca, não, alemã, é uma empresa de um país em desenvolvimento, de um país do sul global, mas de um país que já incorporou nas suas diretrizes econômicas a importância de olhar para a mudança climática. Então, quando você tem uma empresa desse porte dizendo, olha, eu só vou comprar a sua soja se você puder me comprovar de que ela não é fruto de desmatamento ilegal, isso é um impacto muito grande. Tem também, no mercado financeiro, cada vez mais, a possibilidade de você investir num tipo de fundo, eu estou colocando aqui no chat, a sigla em inglês é ESG, Environment, Social and Governance. Mas, basicamente, são investimentos que têm que respeitar uma série de padrões ligados ao meio ambiente, ao respeito aos direitos humanos e trabalhistas, e há padrões de governança, há padrões de bom governo, de combate à corrupção. Isso está cada vez mais forte no mercado financeiro. Eu mesmo já estou fazendo vários investimentos nessa área. Até porque eu estou pesquisando isso, né, e eu queria ver também como é que eles funcionavam na prática. E estão sendo bons, estão sendo legais. Porque qual é a aposta do investidor? É que se a tua empresa tem capacidade suficiente de responder a esse tipo de pressão social, você mostra que é uma empresa bem administrada, você mostra que é uma empresa que está atenta para a opinião pública. Então, provavelmente, você também vai estar gerenciando bem essa empresa em várias outras áreas. As empresas brasileiras estão começando a entender essa importância, embora isso ainda varie muito de empresa para empresa, né? Por exemplo, a gente tem uma empresa como a Natura, de produtos de beleza, que muitas vezes usa essas cadeias sustentáveis da Amazônia, e é uma empresa exemplar nesse tipo de atividade. Ou a gente tem uma empresa como a JBS, que é uma gigante do agronegócio brasileiro, mas que está enfrentando problema com desinvestimento, que está enfrentando problema com boicote, porque não está conseguindo certificar que a sua carne, né, não é fruto de desmatamento ilegal. E a empresa brasileira que quiser prosperar, a empresa brasileira que quiser progredir, vai precisar se adaptar a esse novo mundo. E a barganha é muito simples.
você quer acesso ao mercado global, você tem que jogar de acordo com as regras globais. Você tem que se adaptar a isso que está cada vez mais importante. E olha, eu diria que, inclusive, para muitos de vocês, isso pode ser um mercado de trabalho muito interessante. Ajudar as empresas brasileiras a se adequar a essas novas normativas internacionais. Mais perguntas? Mais comentários? Ok, pessoal. Oi, boa tarde. Oi? Tinha uma dúvida rapidinho. Claro. Posso? Então, eu queria saber, não sei se a gente vai chegar a falar sobre esse assunto nas nossas aulas, mas eu tenho lido um pouco sobre necropolítica, que é um termo de um estudioso camaronês que busca explicar primeiro Do a Achille escravidão. Mbembe. Oi? Do Achille Mbembe. Isso, ele primeiro busca explicar a escravidão, mas ele percebeu que dava para falar de muita coisa hoje em dia, aprofundou esse termo e tudo mais. E eu queria saber assim, se é possível traçar esse paralelo entre a pandemia do coronavírus, essas mudanças climáticas e a necropolítica, porque a gente vê que quem é mais afetado por esses problemas, principalmente a pandemia, são a população mais pobre. E principalmente agora, assim, a gente vê, especialmente no Brasil, essa política de Estado que o presidente fala, por exemplo, o povo tem que ir para a rua, o Brasil não pode parar e tudo mais. Só que a gente sabe que quem sofre com isso são os brasileiros mais pobres, que têm que trabalhar, que têm que pegar ônibus, e são essas pessoas que mais sofrem com o contágio do coronavírus. Esse é o tema da nossa próxima aula. A nossa aula da semana que vem é uma aula na qual a gente vai discutir o impacto da pandemia para a pobreza e para a desigualdade. E resumindo a ópera, fazendo um trailer da nossa próxima aula, a pandemia tem um impacto muito ruim, muito perverso, para aumentar a pobreza e para agravar as desigualdades. E como você bem observou, Melissa, o principal grupo de risco no Brasil é o grupo dos mais pobres. As pessoas que têm que usar o transporte público. Elas estão muito expostas a isso. A televisão adora mostrar a imagem das pessoas na praia cheia durante a pandemia. Ok, isso é horrível, né? Mas eu diria para vocês que a imagem do ônibus lotado, a imagem do trem lotado, para mim é até uma imagem muito pior e muito mais grave. Quem está na praia está ali por opção. Quem está no transporte público está fazendo uma roleta russa com a própria vida, porque tem que trabalhar, tem que ganhar dinheiro. E está se colocando numa situação de risco sanitário enorme. Então, a gente vai discutir tudo isso na próxima aula, e com exemplos não só do Brasil, mas de outros países, porque é um efeito geral. A pandemia está batendo com mais força nos mais pobres, naqueles que têm a menor capacidade de se proteger. E eu coloquei ali no chat a atividade assíncrona para essa aula, que é assistir esse documentário, né, sobre a questão da mudança climática, sobre a questão da extinção das espécies naturais, né, da transformação do meio ambiente no planeta. Ele está na Netflix, é um documentário lindo, ele é muito bem feito, as imagens são deslumbrantes, e acho que ele vai passar para vocês de uma maneira muito eloquente tudo isso que eu levantei na aula de hoje. E aí, na semana que vem, a gente se reencontra para essa conversa sobre economia, pobreza, desigualdade. Inclusive, o texto que eu passei para a próxima aula é um texto muito bom, é um artigo de jornal sobre a questão do auxílio emergencial, do impacto que aquele auxílio emergencial de R$600 teve no combate à pobreza e à desigualdade no Brasil. E é impressionante o quanto esse impacto foi positivo. Então, vale a pena vocês verem, vale a pena vocês correrem atrás disso. Ok?
Pessoal, então uma boa semana para vocês. O Ronald está perguntando, não falei da prova ainda, falarei da prova na semana que vem. Mas adianto que vai ser um exercício muito parecido, Ronald, com aquele que você descreveu hoje, de dar para vocês uma situação prática do cotidiano que, de alguma maneira, esteja relacionada com a pandemia. E, a partir dali, vocês escreverem textos sobre isso. Pessoal, uma boa semana, então, para vocês. E a gente se vê na próxima segunda-feira. Tchau, professor. Boa noite. Tchau, professor. Obrigado pela